A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. Amém? Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. Que tem alguém esperando. Alguém ou pessoas esperando você morrer no deserto. Irmãos, Deus pediu para falar um pouquinho do cuidado dele para com sua vida. Irmão, ontem não teve vídeo, né? E eu estava me preparando para gravar meu vídeo. Quando eu iniciar, quem chega? Tenha tudo a ver, irmão, que eu vou falar para os irmãos, tá? Quem chega? O meu pai. Ele não vem aqui hoje domingo, irmão, não vem. Mas eu estava conversando com Deus em relação a algumas coisas, irmão, que precisa ser feita aqui, com urgência. E quem chega domingo muito cedo é o meu pai, né? E eu querendo ali, né, gravar meu vídeo, e tive que dar atenção, temos que dar atenção, né? Ele acabou dormindo aqui, não deu para mim gravar meu vídeo porque tive que preparar o almoço, dar atenção e aquela coisa assim. E Deus foi falando comigo, irmão, sobre o cuidado dele. Sobre o cuidado de Deus, irmãos. E Deus, ele cuida muito bem de cada um de nós. Como Deus é lindo. Eu não cheguei a pedir nada. Viu a situação como é que estava, precisando, e falou que voltaria outro dia para fazer o serviço. Glória a Deus, irmão, por isso. Irmão, tem pessoas que te jogam no deserto. A maioria das vezes, irmão, é de propósito. De duas, uma coisa, esperando que você morra no deserto, que você não suporte o deserto e volte para ela, volte para o mesmo lugar de humilhação. Tem gente, irmãos, que quer nos ver debaixo dos pés dela, sendo humilhado, sendo desprezado. E muitas vezes o propósito de alguém, quando te abandona, como te joga no deserto, é ver você perecer. Não pense que essa pessoa fez com você. Era para te deixar em uma situação complicada, porque, irmãos, tem pessoas que são malignas. São malignas. Te joga no deserto e fica esperando notícias suas. Que você morreu de uma depressão, que você está acamado, que você está triste, que você não está conseguindo, que você está desesperado. E tem pessoas, irmão, infelizmente, que eu vou te dizer para você. Tem pessoas que se alimentam disso. Tem um coração, irmão, que só Deus. Mas Deus é aquele, irmãos, que todos podem nos abandonar. Mas Ele é o único que nunca nos abandona. É por isso, irmão, que não devemos abandonar a Deus por nada. Eu estava conversando com Deus, falei, Deus, eu vou fazer a sua obra até o Senhor pedir. Eu fico até o resto da minha vida fazendo a tua obra. E eu não te troco por nada. Nem por nada e nem por ninguém. Não troco, irmão. Se for para trocar o meu ministério por alguém, eu não troco. Não troco. Primeiro o meu ministério. A minha família. Jesus em primeiro lugar. Não troque, irmão. Por nada. Por nada nessa vida. Troque Jesus. Por nada e por ninguém. O nosso
maior amor na vida é Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Alguém pode te abandonar. Alguém tão perto, irmão. E outra coisa, irmão, não coloque a sua confiança em ninguém. Nem filho, nem marido, nem família. Não coloque a sua total confiança. Estou falando assim, de você cegamente colocar a sua confiança em alguém. Porque você pode se decepcionar lá na frente. Essa pessoa pode deixar você em uma situação. E se Deus não for prioridade na sua vida, você pode passar por uma situação muito difícil, irmão. Então a prioridade na minha vida, irmão, cada dia eu tenho visto Deus na minha vida. Deus pode usar alguém? Pode. Mas que sua prioridade seja o Senhor. Que seja Jesus. Mesmo no deserto, irmão, Deus, ele cuida. Lembra do povo de Israel? Vou entrar na mensagem. O povo de Israel, irmão, saiu do Egito. Tinha muita fartura lá. Aquele povo pensou que ia morrer no deserto. Deus fazia água da rocha. Saía água da rocha. Deus fazia pão do céu cair. Carne. Mas aquele povo, Deus não deixou perecer. Irmão, nem na escuridão Deus deixou aquele povo. Porque uma nuvem guiava aquele povo. De dia e de noite. Ficava guiando, irmãos. Deus, ele nos guia, sabia? Pelo nosso caminho. Aonde formos, Deus também, ele vai conosco. A presença de Deus. Antigamente era uma nuvem. Hoje é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. Deus tem um cuidado muito grande, irmão. Você vê que aquele povo não tinha roupa, mas Deus não deixou que a roupa daquele povo viesse a envelhecer. O cuidado de Deus é muito lindo, irmão. O amor de Deus por nós é incomparável. É incomparável. Talvez você esteja entristecido, entristecida, porque alguém que você jurou que ficaria contigo, que não te deixaria, virou as costas e foi viver a sua vida. E você está numa situação que encontra aí sozinho e sozinha. Entristecido, entristecida. Eu quero dizer para você, a melhor companhia, primeiro é a sua. E junto com Deus. Amém, irmãos? Se você chegar a um ponto, a solitude, irmão, gostar da sua própria companhia e a de Deus, você tem que se gostar, se amar em primeiro lugar. Você nunca se sentirá sozinho e sozinha. No tempo certo, Deus vai trazer pessoas para agregar na sua vida. Mas primeiro você tem que se gostar. Primeiro você tem que se amar. Primeiro você precisa fazer as coisas, né? Assistir um filme, ou sair, ou não sei o lugar que você frequenta. Até fazer isso sozinho, irmão, se não tiver ninguém. Se ninguém quiser ir contigo. Se não tiver ninguém, você faz suas coisas, passeia, se diverte. Quantas vezes, irmão? Eu já saí, fui pra praia. E fiquei lá até a minha filha sair do colégio. Depois eu esperava ela em um certo lugar e vinha com ela. E Deus estava me lembrando. Eu falei, Deus, eu estou tão presa. E Deus falou, tá, porque quer. Pode sair. E realmente, irmão, podemos sair. Não está esperando nada, irmão, de ninguém, não. Se Deus quiser trazer, Deus traz. Mas você pode ser feliz. Amém, irmão?
E Deus, Ele cuida, irmão. O cuidado de Deus, ele é muito grande para com a sua vida. O amor de Deus. Se você precisa de um médico, Jesus é seu médico. Precisa de um cuidador, Jesus é seu cuidador. Jesus é tudo aquilo, irmão, que você precisa. Irmã, Jesus é o provedor. Jesus é tudo aquilo. Às vezes alguém faz alguma coisa por você, e você fica pensando, poxa, por que aquela pessoa fez isso? Por que essa pessoa chegou? Igual eu fiquei ontem assim, por que meu pai veio? Aí eu falei, poxa, atrapalhou o meu vídeo. Na hora que eu iniciar, é uma preparação. Na hora que eu falei, não é atrapalho. É providência de Deus. É o cuidado de Deus. Amém, irmão? A palavra de hoje, irmão, fica aqui em Gênesis, capítulo 21, verso 9, 10, irmão, uma parte do 10, que diz assim: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Irmão, toda vez que eu leio essa mensagem, eu lembro dessa mensagem, sabe? Começamos a imaginar, irmão, a história de Agar. Agar era serva de Sara e de Abraão. Você sabe que Sara não podia ter filho com Abraão. E ela pega a escrava ali. A escrava, irmão, ela não teve como dizer sim, não. Simplesmente, Sara pediu para que Agar deitasse com Abraão para ter o filho. E ela teve. Quando nasceu Ismael, depois de um certo tempo, nasceu também o filho da promessa, Isaque. E quando Sara viu ali, irmão, que não precisava mais. Geralmente, irmão, as pessoas nos descartam quando não precisam mais. Geralmente é assim. Você faz, você é útil quando a pessoa não precisa de você. Te despacha como você não fosse nada. Sara estava acostumada a mandar Agar para o deserto, porque ela sabia que Agar não tinha para onde ir. Agar sempre voltava para o mesmo lugar. Mas chegou uma hora, irmão, que foi diferente. Sara chegou para Abraão e falou: mande essa escrava embora, porque ela não herdará nada com meu filho. E ela sabendo, irmão, que Ismael também era filho de Abraão. Tinha direito à herança, irmão. Tinha direito à herança. Mas mesmo assim, irmão, muitas vezes por apego, por não precisar mais. E Deus, meu irmão, Ele permite que pessoas nos abandonem, que pessoas nos lancem no deserto. E Abraão ficou com o coração na mão, porque era o filho dele, ele não queria fazer aquilo. Mas Deus chega para Abraão e falou: Abraão, deixa. Faz o que sua esposa tá pedindo. Não que fosse certo, mas Deus queria se revelar a Agar. E ele ali dá um odre de água e um pão, irmão. Como Agar, irmão, ia atravessar aquele deserto com aquele pouco de água, com aquele pouco recurso. Não deu um animal para ela montar, não deu nada, irmão.
não deu fartura. Ele poderia carregar ali, né, um animal e colocar os dois para eles atravessarem o deserto, mas não fez. Deu só o suficiente para chegar a um determinado lugar. Não por Abraão, irmão. De repente por Sara. Sara não estava nem aí, irmão. Se Agar e Ismael ia sobreviver no deserto. Tem pessoas que não estão nem aí, irmão, para você. Você sabia? Simplesmente foi viver a vida dela e não está nem aí para o seu sofrimento, não está nem aí para a sua depressão, está seguindo a vida dela, está rindo, está festejando, já conseguiu o que queria, está vivendo a vida dela. Então é importante, irmão, a gente seguir a nossa vida. E H vai, e chega em determinado lugar, acaba a comida, acaba a água, e ela senta num lugar e começa a chorar. E ela vendo que Ismael está chorando, o que ela faz? Ela deixa Ismael em um determinado lugar. Irmão, podemos até sofrer, mas quando vemos alguém, irmãos, principalmente filho, sofrendo, o nosso coração não aguenta, né, irmão? Podemos até passar. E ela não queria ver o sofrimento do filho dela. A Bíblia fala que ela se afastou de Ismael, do filho dela, um tiro de arco, para bem longe, para que não visse Ismael morrer de sede e de fome. Quão triste isso é, né, irmão? Talvez você esteja nessa situação, irmão, de sofrimento. Está parado num lugar, com a mão na cabeça, falando: Deus, o que eu faço da minha vida? Como eu vou sobreviver nesse deserto, sozinha e sozinho? Eu quero dizer que é no deserto, irmão, que acontecem os maiores milagres. É no deserto que Deus se revela. Às vezes Deus permite, irmão, que alguém faça uma covardia muito grande conosco. Ele permite. Mas o cuidado de Deus, ele é muito lindo, irmão. Como o cuidado de Deus, ele é lindo. E quem aparece lá? Um anjo, mostrando para Agar uma fonte de água. E ali ela bebe, irmão. Mas existia uma promessa na vida de Agar e de Ismael, principalmente de Ismael. Irmãos, não pare. Talvez a situação você olha assim, você está desanimada, desanimado, diante de tantas perdas, diante de tanta decepção. Mas se você não seguir adiante, você não poderá viver as promessas de Deus. As promessas de Deus na sua vida é incomparável às frustrações que você passou, que fizeram você passar, as perdas que alguém trouxe para a sua vida. É incomparável. A depressão. Talvez você não queira mais seguir. Você não tenha ânimo para seguir. E você fala assim: não vale a pena. Já me decepcionaram tanto que eu só vou encontrar no meu caminho alguém para me decepcionar. Não, irmãos. Deus sabe colocar pessoas segundo o coração dele, que nos estenda as mãos, que olhe, irmão, para nós com o olhar dele. Você sabia que Deus pode colocar na sua vida alguém que olhe como ele olha também? Com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. E nada forçado, irmão. Nada forçado. Tem pessoas que fazem as coisas. Não é porque você tem um status, porque você tem dinheiro, porque você é isso, você é aquilo, não.
Porque vai gostar da sua pessoa. Tem pessoas que vão olhar não pelo aquilo que você tem, ou você pode oferecer, mas aquilo que você é. Vai gostar de você exatamente como você é. Não vai vir com segundas intenções, irmão. Quem se aproxima da gente, irmão, por segundas intenções, não é de Deus. Quando alguém chega no nosso cenário e gosta da nossa pessoa, pergunta: o que eu posso fazer por você? O que você está precisando? Não é bom assim, irmão? Tá tudo bem com você? É tão bom quando alguém, irmão, chega pra gente e fala: tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Esse é o certo. Mas toda vez que alguém chega perto de você, por segundas intenções, isso não é de Deus para você. Reconheça aquilo que é de Deus para você. Cuidado com elogios. Às vezes alguém quer fazer algo para você, mas quer algo em troca. Isso também não é de Deus. Quando alguém gostar de você de verdade, sabe qual é o maior amor, irmão? É o cuidado. O amor não se prova em palavras, é em atitude, é em cuidado. E Deus vai trazer exatamente. Agradeça a Deus as pessoas que Ele retirou da sua vida. Agradeça a Deus. Irmão, talvez você fique assim. Agradeça a Deus. Até quem te abandonou. Seja um marido, seja qualquer pessoa, irmão, que te abandonou. Porque Deus vê a intenção do coração. Às vezes se entristecemos, irmão, por aquilo que Deus tira da nossa vida. Mas para você não chorar mais do que você já vinha chorando, e você poderia chorar lágrima de sangue lá na frente, Deus tira. Deus tirou, irmão. Agar, permitiu que Agar fosse tirada ali, porque ela sabia das humilhações que Agar ia passar lá no futuro. Se ela insistisse em ficar naquela situação, naquele lugar. Tem lugar que Deus tira, tem pessoas que é doloroso, irmão. Talvez você veja isso daí com uma dor muito grande e não queira se levantar mais. Igual Agar. Poxa, estava com minha vida lá estabilizada lá. Estava tudo bem ali. Não estava tudo bem, irmão. Não estava tudo bem com você e com essa pessoa. Deus conhece o coração da pessoa, irmão. Você pode estar doendo em você. Porque alguém saiu da sua vida. Alguém te mandou embora da vida dela. Dói. Mas quando você pensa no livramento, naquilo que você ia passar lá na frente, Agar não ia suportar, irmão. Não ia suportar as humilhações. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena. Agradeça a Deus. Irmã, eu estou muito triste para agradecer a Deus, mas agradeça a Deus. Quando você começar a agradecer a Deus por aquilo que Deus permitiu que saísse. Deus, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes pode doer. Hoje eu tenho aprendido a agradecer a Deus, até pelas perdas da minha vida. Uma vez Deus falou para mim, quando eu orei muito para que meu esposo ficasse e curasse, eu já contei para os irmãos aqui que eu senti numa visão que Deus descia até a minha casa. Anjos. Eu tive aquela visão aberta, de olho fechado. E Deus poderia curar o meu esposo. E eu falei, Senhor, se o Senhor veio lá de cima até aqui, eu vi uma mão em cima do ombro do meu esposo. E eu falava, Deus, cura ele, cura ele, cura ele. E eu pensei que Deus ia curar.
E eu falei, Deus, por que o Senhor não curou? Ele poderia curar? Poderia. E Deus falou para mim uma coisa, você não sabe o que eu faço hoje, mas amanhã você saberá, que é o meu cuidado. Era só os princípios das dores que eu ia passar. Talvez você não está entendendo que alguém te deixou depois de muitos anos. E você está numa depressão terrível aí. Eu quero dizer para você que é o cuidado de Deus. Deus quer trazer para a sua vida alguém que te ama de verdade. Tem pessoas, irmãos, que têm um coração bom. Tem pessoas que não vão te abandonar em uma doença. Tem pessoa que vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Tá? E existem pessoas de caráter ainda, que não vão olhar para você pelo dinheiro que você tem, pelo carro, pela lataria, né? De carro que você tenha, vai olhar para você. Você vai ser a prioridade. É muito triste, irmão, quando as pessoas olham para nós. Ah, porque tem um status, porque tem um carro bom, uma casa boa. É muito triste ser olhado desse jeito. É bom que uma pessoa goste da sua companhia, tem prazer em ficar com você, tem prazer em te ligar, tem prazer em passear com você. Você é a prioridade dessa pessoa. Enquanto essa pessoa não chega na sua vida, a sua prioridade vai ser Deus. E sempre vai ser Deus. Mesmo essa pessoa chegando, a prioridade vai ser Deus. Tá bom, irmão? Deus não tem ninguém sem caráter na sua vida. Alguém que vai te trair. Alguém que no início, mil maravilha. Depois começa a te trair. Depois vira as costas para você. Te abandona. Te rejeita. Deus não tem isso para você, não. Deus tem uma vida plena para você. Você não é lixo, não. Você não é copo descartável de ninguém. Que alguém usa, depois amassa e joga fora. Igual H fez, igual Sara fez com H. Não serve mais. Joga fora. Você não vai herdar nada aqui. Não herda nada. Que custava, irmão? Como eu falei. Dá um pedaço de chão longe para ela. H não começou com nada, irmão. Nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Se não fosse Deus na vida de H teria morrido no deserto. E se não é Deus na sua vida, se apegue a Deus nesse deserto. Se apegue a Deus. Não coloque seu coração na mão de ninguém. Coloca na mão de Deus. Que Deus vai trazer uma pessoa segundo o coração dele para cuidar de você também. Como eu falei, o maior cuidado, o maior amor é o cuidado. Não vai atrás de lorota dos outros, não. Palavrinha bonita e doce, não. Eu não me impressiono, irmão, com palavra doce, não. Tá? Impressiono, não. Amém, irmão? Fica com Deus. Se os irmãos precisam de oração, tá passando por um deserto aí, irmã, eu não aguento mais. Fui abandonada pelos meus filhos, tá chegando um final de ano aí, e não sei com quem eu vou ficar. As pessoas não ligam para mim. Trabalhei muito para cuidar de alguém. Me dediquei a um relacionamento. Eu tô com uma dor, irmã, insuportável na minha alma. Tá igual H. Só sabe chorar. Se você precisa de oração e precisa que jejue pela sua vida. Eu sei que é deserto, irmão. Eu tenho autoridade para pregar. Eu sei que é abandono. Eu sei que cada um virar as costas. Como na tua casa está tendo festa, está tudo bem, financeiramente você está bem, sua casa fica lotada, irmão. Você faz almoço, se sacrifica. Eu quero dizer para você que isso não vale a pena.
Não se sacrifique por causa de ninguém que não mereça. Eu não me sacrifico por ninguém que não mereça. O único hoje em dia que eu me sacrifico um pouco é meu pai. Quando vem aqui, Deus falou para mim não gravar. Eu poderia pedir licença para ele e gravar em outro lugar. Mas Deus falou, não grava não. Dá atenção pro seu pai. Agora, se Deus falasse não grave, eu gravaria, irmão. Mas Deus falou para mim, não grava hoje não. Vai comprar alguma coisa que seu pai goste, faça almoço para ele, cuide dele. E eu fiz exatamente. Seja recíproca às pessoas, irmãos. E seja indiferente às pessoas que... Tem pessoas aqui que atravessam, irmão, oceano para outras pessoas. Tem pessoas que não têm coragem, irmão, de pular uma poça de água para você. Não se sacrifique com essas pessoas, não. Eu não sacrifico com ninguém, irmão. Hoje em dia, não. Eu paguei um alto preço em querer cuidar das pessoas. Quando eu precisei, não tinha ninguém por mim. Hoje, eu só faço para quem faz para mim. Irmã, você é egoísta? Não, não sou não. A não ser se Deus mande eu fazer alguma coisa para alguém. Doar alguma coisa para alguém. Eu estou falando em matéria de cuidado, irmão. Não estou falando de doar, de cuidado. Quem cuidar de mim, eu vou cuidar. Agora, quem não tiver nem aí para mim, é na mesma medida. Você é fria, irmã? Não, eu aprendi. Eu aprendi. Foi uma escola muito dura. Foi uma decepção muito grande, que quase me matou em depressão. Meus olhos estão bem abertos. Que o seu também esteja, para você não se decepcionar. Amém? Só até aqui. Fica na paz e até logo, se assim o Espírito Santo permitir.